Fala, lendários, começando aqui mais um podcast Backstage Lendário. O meu nome é Pedro Goioso, eu sou Head de Growth, especialista em A da Academia Lendária. E hoje meu convidado é ele, Liderri Quintão, Head de Vendas da Academia Lendária. E aí, Liderri, beleza? Prazer, Pedro, bom demais. Galera, lembrando vocês aqui, a gente está no evento Digital Experience, então vai ter uma sequência de podcasts que vão acontecer aqui, e o Liderri está sendo o nosso primeiro convidado. Então a gente vai falar muito sobre vendas, sobre receita, entender um pouco a história do Liderri, que passou por grandes operações como G4 Educação, Febracis do Paulo Vieira, e tem uma história incrível com vendas. Então o objetivo aqui é você sair daqui com ações práticas para você poder vender, porque o objetivo de toda empresa é vender, porque se não tem receita, uma empresa quebra. Então, vamos lá, Liderri. O que é vendas para você? Cara, vendas é emoção, né? Então, você tem que gerar alguma emoção na pessoa, mas ao mesmo tempo que ela é emoção, ela também é lógica, porque vendas também é matemática. Eu falo isso muito nas minhas aulas. Se você falar com 100 pessoas, você vai ter 10 reuniões e consecutivamente você vai ter uma venda. Então, quanto mais você tem volume, maior a probabilidade de vender. E daí, como que você aprendeu a vender? Cara, eu tenho uma vida comprida na história da venda, né? Eu comecei vendendo... A gente se vende, né? Se vende para um relacionamento, a gente se vende para uma vaga de emprego. Mas acho que minha grande experiência de venda mesmo, punch, foi a rua, cara. Porque quando eu tinha uma casa de eventos, eu fali na pandemia e eu fui para as ruas vender brigadeiro. Então foi uma experiência que me ajudou bastante a ter o punch, né? Da resiliência, que é uma característica importante para qualquer vendedor. Você acha que tem uma característica principal de um vendedor que vende muito do que um vendedor que vende pouco? Qual que é a semelhança? Cara, o resiliente. Quanto mais você é resiliente, mais você vai vender. Então, característica básica do bom vendedor é resiliência. Ele tem que saber que ele tem que levar muito não. O vendedor que está pronto, ele sabe que ele vai receber vários nãos, ele vai vender muito mais. Para cada um, sim, são 9 nãos. Então, você tem que estar preparado para receber não. Você tem que querer o não. Quanto não mais você recebe, mais perto do sim você tá. Além dessa experiência que você falou e vendendo brigadeiro, que foi como você realmente começou ali, depois teve essa casa noturna que você teve, como foi sua experiência na Febracis vendendo, depois você foi pro G4? Cara, a Febracis foi legal, foi onde eu mais aprendi de CPF, né? Se hoje eu sou um bom gestor, um bom líder, é porque eu aprendi muito de pessoas na Febracis, com o Paulo Vieira. A gente já vendia high ticket lá e a gente tinha que saber gerar valor de verdade para as pessoas, né? Então eu aprendi várias ferramentas de coach, né? V0, ferramentas de relação interpessoal que me ajudaram a vender mais e hoje me formaram um bom líder. E no G4 Educação, como foi sua experiência trabalhando na parte de vendas? Enquanto na Febracis eu desenvolvi o CPF, no G4 eu desenvolvi o CNPJ, né? O maior ecossistema de empresários do Brasil. Eu aprendi o beabá, o que realmente funciona na construção de negócios. Porque para vender os produtos do G4, você precisa entender de negócios. Naturalmente, para qualquer processo de venda, você precisa entender de pessoas. Mas no G4, especialmente, você tem que entender muito de gestão, de negócios, de empreendedor. Então, eu me trouxe essa bagagem. Febracis, CPF e G4, CNPJ. Qual foi o maior insight que você teve trabalhando na Febracis? Cara, são vários, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma coisa que eu uso muito é o ser antes de ter. Então, às vezes a gente quer muito alguma coisa, como é que a gente está sendo isso antes de ter? Porque não adianta nada eu te dar aqui R$1 milhão. Você vai voltar porque você era, você vai gastar tudo porque você não é aquela pessoa milionária. Agora, ter os hábitos de uma pessoa milionária, por exemplo, primeiro, vai ser fundamental para de fato você ter isso. E no G4 Educação, qual foi o maior insight que você teve? Cara, cultura, né? O G4 tem um mantra que a gente come a cultura como estratégia. Então, eu entendo que hoje para você ter um negócio de verdade, um negócio que de fato gera valor, que de fato está crescendo, de fato vai ser vanguardista, você tem que ter cultura forte. E cultura está no dia a dia, está nas pequenas coisas, está em ser aplicada desde o dono ao operacional. Cultura, acho que é o grande diferencial quando a gente fala de empreendedorismo. Bacana. E como que foi, cara, essa transição sua para a Academia Lendária, a função que você exerce hoje, como que foi esse processo? Cara, a vida ela é um mistério, né? Eu falo, são picos e vales, Deus escreve certo por linhas tortas. E eu tava muito feliz no G4 Educação, que é um ecossistema muito foda. Eu era aluno da Academia Lendária já, e aí eu recebi o convite, né, do Alan, para tocar o estratégico da parte de vendas. E como eu sei que IA é o futuro, né, não tem como a pessoa ficar de fora do ecossistema de IA, eu agarrei essa oportunidade com os dentes. Então, foi a oportunidade que eu tive de condensar todo o conhecimento que eu tinha de pessoas, que eu desenvolvi toda a minha vida, desde como empreendedor, como empresário, quanto na Febracis, e todo o meu conhecimento de gestão e de vendas que eu aprendi no G4, né, o G4 que é a maior máquina de vendas do Brasil. E hoje na academia a gente está se tornando a maior máquina de vendas eficializada por IA. Então a maior máquina de vendas potencializada por IA hoje é a Academia Lendária.
Bacana. E, cara, somando essas duas experiências, Febracis, pessoas, G4 Educação, processos e a parte da PJ, como que é hoje a sua operação na Academia Lendária sendo head de vendas? Cara, eu fiz esse mix, né, de pessoas e de IA. Então a gente faturou ano passado 30 milhões de reais sem ter nenhum SDR, justamente porque toda a parte de pré-vendas é potencializada por IA. E os vendedores é a parte humana, ou seja, IA faz a pré-venda e o vendedor faz a parte humana. Então, eu entendo que quanto mais a gente for para o futuro e as pessoas usarem IA, o humano vai ser importante, todo mundo vai estar usando IA, e na hora que você quer vender high ticket, você vai precisar de um contato humano, as pessoas vão continuar querendo falar com humanos. Então a gente fez uma gestão muito legal, colocando IA para potencializar e gerenciando pessoas fodas nas cadeiras fodas, colocando ela na zona de potência dela, na zona de genialidade. Cara, galera, isso aqui é muito foda, porque a gente faturou 30 milhões ano passado sem ter nenhum SDR. O Líder ele veio justamente para a operação da Academia Lendária, porque ele era um head de venda, ele trabalhava com vendas no G4 Educação, ele veio assumir a parte de vendas de Inside Sales e ele criou toda essa operação do zero. Então a gente nunca teve um SDR. Agora eu te faço a pergunta, Líder, como que funciona isso na prática, não ter SDR? Cara, foi uma oportunidade muito legal, porque eu vi vários agentes DRs do mercado e todos eram para pequenas operações, né? Para uma operação grande como a nossa, que vai ter mais de 200 mQs dia, né? Uma volumetria muito grande, usando um CRM robusto, que no caso é o HubSpot, eu senti a necessidade de criar do zero, e a gente fez essa construção do zero dentro da academia, e aí surgiu uma profissão nova, inclusive, né? Que é o gestor de agentes CDR. Eu fiz várias pesquisas e hoje eu entendo que eu galquei essa posição no mercado, né? A gente formou o nosso gestor de agente SDR, que ele, por exemplo, lá na academia ele substitui 10 SDRs. Se a gente pega o G4 Educação, por exemplo, que é uma operação que tem, sei lá, 60 SDRs, facilmente poderia ser oficializada por 6, 8 gestores de agente SDR que fariam a manutenção e a performance desses agentes de pré-venda. Cara, muito legal isso que você falou sobre agente SDR, gestor de SDR. Vamos destrinchar esse espaço. O que é um agente SDR? O agente CDR substitui o SDR, né? Então ele faz o primeiro contato com o lead, ele qualifica esse lead, ele marca uma reunião e garante que essa pessoa vai entrar na reunião. O gestor de agente CDR, ele acompanha esse processo, ele vê se a copy tá legal, ele melhora o prompt, e se ele precisar intervir e fazer uma ligação, ele faz, se ele precisar intervir e mandar uma mensagem, ele intervém, ele tá trazendo os dados para mim de como tá sendo a operação. Então o gestor de agente CDR, a gente pode ter, que é um SDR hoje estratégico, ele não precisa estar no operacional o dia inteiro ligando e mandando mensagem. A tecnologia faz isso para ele, e hoje ele olha a visão macro, traz os dados para mim e a gente performa cada vez mais. Bacana. E além desses profissionais que você tem no seu time, você tem um agente SDR, que é uma IA que faz a pré-qualificação, você tem closers. Além desses dois, você tem mais algum outro profissional? Um Sales Enablement, um Sales Ops? Cara, hoje a gente tem a parte de Social Seller também e o Sales Ops, que foi fundamental. Só que um Sales Ops muito único, né? Se a gente olha pro mercado, o Sales Ops é aquele cara de dados, que vai só fazer uma BI, trazer como é que tá sendo a performance. E o nosso Sales Ops, ele é um cara de IA, de automação. Ele criou soluções, ele criou agentes, ele tá trabalhando agora na criação da plataforma comercial. Então, é uma peça fundamental, né? Ter alguém de tecnologia na operação que ajuda a potencializar a área. Bacana. E como que você faz essa junção de todas essas pessoas? Você tem algum CRM? Hoje a gente usa o HubSpot, que é um CRM mais robusto, mas para quem está começando não tem que se limitar, né? O importante é você estar fazendo a gestão. Desde que você comece na planilha, mas o importante é você estar conseguindo tangibilizar a quantidade de pessoas que você está falando, a taxa de conversão disso. E hoje a gente está usando o HubSpot, que atende a nossa operação, porque a gente olha ela ponta a ponta, né? A gente olha desde o marketing lá na Warner, geração de lead, em vendas, e depois a gente olha na CS, na parte de expansão. O HubSpot consegue entregar isso pra gente. Bacana. E a gente falou de termos muito técnicos aqui, gestor de agente SDR, que é uma IA, Sales Ops, Sales Enablement, mas trazendo aqui para uma pessoa que está iniciando agora. Como que uma pessoa que está iniciando no mercado de vendas, ela pode criar o processo dela? Cara, isso é legal. A pessoa que está começando agora, o que ela tem que fazer é ela ir para o campo de batalha. Não tem que parar para ver curso, não tem que parar para poder montar um CRM, uma estrutura robusta. O que você tem que fazer primeiro é definir um nicho. Definir esse nicho, você vai abrir o Google Maps e preparar uma lista com 100 negócios desse nicho. E vai ligar para essas 100 pessoas, mandar WhatsApp para essas 100 pessoas. Porque aí, Pedro, você vai descobrir quem é o seu cliente, qual é a dor dele. A partir daí você começa a criar processo. O importante é você conversar com o seu cliente e saber a dor dele. Baseado nessa conversa, você vai saber que solução que eu vou criar para ele. Porque não adianta, vozes da minha cabeça criam uma solução que eu acho que todo mundo vai querer. Será que ele quer mesmo? Então acho que a primeira etapa do processo de venda é você conversar com o seu possível cliente e entender o que ele de fato precisa. E você acha que a pessoa que trabalha em vendas, ela tem que conhecer muito sobre o produto que ela vende?
Cara, é fundamental ela conhecer sobre o produto, mas na hora da venda é mais importante você falar da dor dela do que o produto. Até porque, inclusive, por exemplo, você vai vender um produto de IA. Tanto faz qualquer LM que você usa, você está usando agente, você está usando ChatGPT, Cloud. Ele quer saber, tá curando a minha dor? Quanto mais você complica, traz termo técnico, mais você dificulta o processo da venda. O importante é você falar, olha, eu tenho aqui tecnologia, desenvolvi soluções e essa solução resolve a sua dor. Bacana. E para quem tem uma operação mais intermediária, então já tem um time mais robusto, já tem ali alguns vendedores, mas está tendo dificuldade para escalar. Que solução que você dá para esse cara? Cara, é legal ter alguém... O vendedor tem que estar vendendo. Você não tira o tempo do seu vendedor para pensar em criar um agente. Jamais. Você tem que ter eficiência. O vendedor vendendo o tempo inteiro. Então você precisa de ajuda. Então você pode ter um Sales Ops, você pode ter um Sales Enablement, você pode trazer a parte de tecnologia da empresa para pensar um sprint de um projeto novo para a área de eficiência. Então, o agente CDR, se você tiver SDR e quiser continuar usando, ele pode fazer a transcrição da call e fazer a nota de qualificação de forma automática. O seu vendedor ele pode entrar numa call já sabendo quem é o lead, com perguntas específicas, porque a IA entendeu como que foi o processo de qualificação. E isso tem que ser feito por uma pessoa ali de fora da operação, né? Deixa a operação rodando, cara. Não perde tempo de um vendedor que tem uma hora cara, que a especialidade dele é vender, para desenvolver alguma coisa. Traz alguém, né? Contrata um Sales Ops, um gestor de automação, um gestor de IA para construir uma solução para a área de vendas. Cara, muito top isso. E na operação hoje da Academia Lendária, tem algum processo que você utiliza IA, automação que potencializa? Eu vi que você falou sobre nota de qualificação gerada com IA. Tem alguma coisa na reunião? Hoje, por exemplo, com os vendedores, né? Toda reunião é gravada, a gente usa o Phaeton, e aí depois que ele grava, essa reunião ela já sobe pro HubSpot, fazendo a descrição de como foi a reunião, dos pontos principais. Vamos supor que o vendedor falou assim, eu vou entrar em contato com você então semana que vem, data X, hora tal. A própria IA, ela vai no HubSpot, que é o CRM, e coloca lá nas tarefas, você tem que fazer um follow-up na data X. Então, é um processo de eficiência, né? Quando a gente pega IA, no copiloto, né, a eficiência da pessoa cara, deixa ela fazer na zona de realidade dela. Qual que é a do vendedor? Vender, reunião. O resto, IA. Então, preencher CRM feito com IA, ideias de perguntas aí atrás. É um pouco disso, Pedro. Tem alguma metodologia que você usa? Spin Selling, Spiced? Hoje eu gosto de Spin Selling. Existem várias. Acho que a gente não deve se apegar muito a qual metodologia a gente está usando, escolhe uma e vai. Eu acho que para 80% dos casos, o Spin Selling é o suficiente. Porque muitas outras são para vendas mais complexas, né? B2B, né? Tem Bunch, por exemplo. Mas o Spin Selling resolve, cara. É só pegar o livro do Spin Selling e ler. Não precisa nem ler o livro. Ouve um podcast, vê alguns vídeos e com certeza você vai conseguir ter resultado. Bacana. Eu acho que a gente falou muitos conceitos, estratégias e até ações práticas para uma pessoa que está vendendo conseguir executar. Agora eu quero avançar mais para a parte de um gestor. Como que um gestor de vendas ou alguém que está assumindo ali alguma coordenação de uma área pode utilizar o processo de vendas para poder potencializar? Você fala muito sobre um livro, Derrick, que é o Venda Desafiadora, onde essa pessoa entende ali o perfil do vendedor. O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Cara, se você vai assumir uma cadeira de gestão na área de vendas especialmente, né? Você tem que entender de pessoas, como toda cadeira de pessoas, né, de gestão. E na área de vendas especialmente, você tem que treinar ele para ser um vendedor desafiador. E é por isso que eu gosto desse livro. Por quê? A pessoa talvez não vai comprar na hora com você ali na call. Mas como é que você instiga essa pessoa? Como você acende a faísca? Como você faz ele lembrar de você depois? E a venda desafiadora provoca muito isso, né? Eu gosto de dar um exemplo, né? Que cara, a gente pega a formação, por exemplo, que é um produto de high ticket, de alto valor agregado. O cara talvez não vai comprar ali. E no mercado tem vários outros produtos que dizem que teoricamente fazem coisas parecidas por um valor ínfimo. Você tem que dar um tapa nessa pessoa de luva, no sentido de, cara, você vai sair daqui, talvez vai aparecer um outro curso para você com 10% do valor, e essa vai ser uma decisão medíocre. E usar até essa palavra para a pessoa ter um choque, ou seja, você está desafiando essa pessoa. Por quê? Você já comprou outros cursos por aí que não te trouxe resultado. Porque você precisa de um acompanhamento mais próximo, de ter uma monitoria, de ter um modelo validado. Então, se você sair daqui e não comprar, não toma uma decisão medíocre. Aí se desafiou a pessoa, por exemplo. Então eu recomendo muito esse tipo de leitura da venda desafiadora, justamente para ter vendedores que desafiam, que são provocantes, e que mesmo que a venda não saia dali, ele jamais vai esquecer essa conversa que você teve e no futuro ele volta. E qual que é a experiência que você tem com o networking, Derrick? Eu sei que você é um cara que estuda muito, sempre busca estar em eventos, em comunidades. Recentemente você está lá numa mastermind chamada Primeira Liderança, onde você tem network com vários sets de vendas, Novo Mercado, da Conquer. Como que é para você essa relação do networking? Cara, acho que é um processo, a venda tem muito disso, né? A área de vendas, melhoria contínua, tá sempre estudando e precisamos ver o que está acontecendo no mercado, o que as outras pessoas estão fazendo, averiguar. Se você senta na cadeira e fica só olhando para o que você está fazendo todo dia, você não vai
ter novos resultados. E eu venho de uma cultura de criar resultados espetaculares, né? E para ter resultados espetaculares, você tem que ter ações espetaculares, você tem que ir atrás de fazer coisas novas, conversar com as pessoas e aplicar com velocidade, né? Então é um processo de estar continuamente estudando, conhecendo pessoas, fazendo network. Aqui no evento mesmo eu gosto de entender, cara, o que você está fazendo na sua operação, o que está dando certo, o que está dando errado, aprender com o erro do outro também, né? Muito mais barato. Boa. E Líder, geralmente, quando a gente fala aqui com a galera que é head de vendas, é coordenador de alguma área ou até mesmo diretor, tem muito essa questão de vendas brigar com o marketing. Pela entrega do lead, da ICS ali, atendimento do cliente, briga com vendas, porque a gente às vezes vendeu alguma coisa ou não preencheu o pipeline da forma correta e gera problemas lá. O que você tem para falar? Como que é a sua comunicação com essas duas áreas? Marketing e CS. Cara, tem que ter um relacionamento legal, mas ela também tem que ser desafiadora. Tem que ser desafiante. Por quê? A minha missão, por exemplo, é cobrar do marketing a quantidade de leads suficiente, a qualidade desses leads. Então eu tenho que estar lá desafiando. Mas é claro que tem que ser um desafio que nos traga um relacionamento. Eu tenho que ter um excelente relacionamento com meus pares, né? O gerente de marketing, o gerente de CS. Mas eu tenho que estar ali instigando eles, cobrando e também dando ferramenta, né? Porque aquilo não é ser chefe, é ser líder. Então eu tô cobrando, mas eu tô dando munição. Eu tô falando como é que tá a qualidade desses leads. Quando eu passo esse bastão para CS, tô falando como que tá sendo essa pessoa. Então, é ser interessante antes de ser interesseiro. É gerar valor pros seus pares, que construtivamente eles vão gerar valor para você também. E você tem alguma estratégia, alguma metodologia dentro da empresa que conecta essas áreas marketing, sales, CS? É muito comum a gente ouvir falar sobre funil ampulheta, heavy ops. Como que é isso para você na operação? Existe hoje a metodologia de revenue, né? De revenue activity. Então, a gente pega o funil ampulheta, por exemplo, que é justamente a gente gera orders na marketing, a gente no meio do funil é a venda e depois tem a expansão desse funil, que é a parte de CS. É a metodologia que a gente aplica, né? Do heavy ops. Bacana, bacana. Líder, avançando aqui para uma parte mais sobre a sua jornada, sobre a sua carreira. Você é de BH, né? Você nasceu em BH? Sempre criado lá? A galera fala, né, que eu sou de BH, porque eu vivi a maior parte da minha vida lá, mas eu nasci em Brasília, na verdade. Nasceu em Brasília. E como que foi pra você, cara, vir aqui? Você foi pra São Paulo, né? Porque o G4 fica presencialmente, não tem a operação remota. Como que foi isso pra você? Sair lá da sua cidade pra ir pra São Paulo? Isso é uma coisa que eu até falo, né, pras pessoas. Quanto antes você puder, saia de casa, mude de cidade, se conecte com novas pessoas em novos lugares. Então, já morei em Brasília, já morei em Minas, morei bons anos em São Paulo, com uma cidade que eu gosto muito. E quando surgiu a oportunidade de academia, mesmo sendo uma operação 100% home office, eu me mudei para Florianópolis, para estar perto, para vivenciar, para viver aquilo, para conversar com as pessoas, conhecer o Alan, para estar perto, para gravar coisa. Então, não se limite. Toda vez que surge uma oportunidade, inclusive, leve ela como de fato uma oportunidade. Tire o medo de lado, porque na porta da oportunidade sempre vai ter o medo. E quando você vence o medo, é que tá os grandes resultados. Se você não vivencia o medo na sua rotina, muito provavelmente você está tendo uma rotina mediana e que não vai trazer grandes resultados. Foda. Cara, isso é sensacional, porque, tipo assim, você entrou na Academia Lendária, você ficou uma semana lá em São Paulo, foi pra BH, acho que ficou mais uma semana também lá com a sua família, e em menos de um mês você já veio pra Florianópolis. Pegou um AP aqui, quer tocar a operação presencial, e fica essa minha pergunta hoje. Operação de vendas funciona remotamente, híbrido, ou tem que ser presencial na sua visão? Cara, funciona remoto, a gente conseguiu colocar cultura remotamente e tá funcionando legal, só que é fato, a operação presencial vai ter mais resultado. E aí são vários fatores, vai ter mais resultado, a pessoa vai estar junto, vai trocar, o júnior tá sentado do lado do sênior, a troca é natural, no corredor você encontra um diretor, você troca uma ideia. Então o presencial tem muito valor, né? Então eu acho que você quer ter resultados incríveis, acelerar, criar cultura, o presencial vai ser um facilitador, mas não é um impeditivo. Eu vejo hoje operações tendo resultado no home office também. E a gente chegou, né? Ano passado, 30 milhões, sendo uma operação de venda 100% home office. Caraca. E teve algum mentor na sua jornada profissional em vendas que você lembra muito, você lembra dele, foi uma peça fundamental na sua jornada e no seu crescimento? Cara, aprendi muito com o Jonathan, né, que foi o diretor comercial lá no G4, a Mari Mello, que agora também assumiu como diretora, era minha head, e a vida, na verdade, foi meu grande mentor, né, é ter que fazer acontecer. Eu fiz essa jornada onde eu fali na pandemia, tive que ir pra rua vender brigadeiro, então a rua foi o grande mentor, foi eu ter que vencer o desafio do dia a dia, de ser resiliente, de pensar a estrutura de copy, convencer as pessoas. Então a vida me ensinou, então meu mentor grande, assim, eu coloco como a vida. E os próximos passos na sua jornada e na sua carreira profissionalmente? O que você espera? Você quer ser um diretor? Você quer ir para uma outra área?
Cara, hoje eu sou apaixonado com o que a gente faz aqui na academia. Eu almejo sim hoje essa cadeira de diretor comercial na academia e o objetivo é justamente expandir. Mas não estou preocupado muito com a cadeira, não. Estou preocupado de fato em gerar muito resultado. E pessoalmente, qual que é o seu objetivo nos próximos anos? Cara, eu quero poder... Hoje ele está muito assíncrono com o objetivo da academia, né? Que é a gente ter 100 mil alunos, então eu vou gerar valor para 100 mil pessoas. E eu gosto muito da parte de desenvolvimento pessoal, né? Por isso que eu me conecto muito com a academia também, que tem essa questão de ser lendário. Então eu quero, no futuro, não sei né? Eu quero ser sócio da academia, né? Um dos objetivos. E no futuro também dedicar uma parte do meu conhecimento a poder propagar esse conhecimento e formar novos lendários, formar novas pessoas, levar o conhecimento que eu trouxe na minha jornada para pessoas dentro e fora da academia. Pô, e hoje você trabalhando na Academia Lendária, o que é a Academia Lendária para você? A Academia Lendária é o ecossistema, né? Então, muito mais do que ensinar IA, a gente é uma egrégora de mentes que pensam diferentes. Mentes divergentes, que querem construir algo lendário, algo foda. Então a gente preza por esses valores, né? Então a Academia Lendária, a gente te leva para um caminho de construir um negócio sólido, ao mesmo tempo que a gente se diverte, ao mesmo tempo que a gente discute assuntos de desenvolvimento pessoal. E esse é o nosso grande diferencial, né? Enquanto no mercado as pessoas estão ensinando agentes IA, a gente, além de ensinar agentes, ensinar IA, a gente ensina zona de genialidade, a gente ensina Obsidian, a gente ensina tudo que é necessário para construir uma vida lendária. Cara, uma coisa muito interessante é que hoje mais de 80% dos nossos colaboradores, eles eram e são atualmente alunos da Academia Lendária. E o Liderri, inclusive, é um desses. Como que foi isso para você, Liderri, entrar na Academia Lendária? Você já conhecia o Alan? É um processo facilitador, né? Quando você já conhece um pouco do produto, você constitutivamente consegue ter resultados mais rápidos. E eu tava lá no G4, eu era aluno, tava lá estudando IA, porque eu sabia que era algo fundamental para os próximos anos. E foi muito grato chegar aqui dentro e ver que a academia hoje, quando a gente fala do ecossistema interno, ela é algo muito fora da curva, né? São pessoas lendárias de verdade, não tem intriga, são pessoas que estão se apoiando na jornada de crescimento. E como o próprio Alan fala, a Academia Lendária, que é essa grande comunidade, ela é primeiro uma comunidade para os colaboradores, depois para os alunos que são alunos pagantes e depois para as pessoas que nem são pagantes, mas que fazem parte do ecossistema, que estão estudando. Então a gente se preocupa com todos eles, a gente se preocupa com todas as pessoas desse ecossistema, com essa comunidade lendária. E hoje, como que funciona para alguém entrar na Academia Lendária e realmente se tornar um aluno e um membro do ecossistema? Hoje, um dos caminhos é participar da comunidade lendária, né? Que é um período de entrada onde você começa a ter ali a interação de construção de agentes, usando superagente, estudando zona de genialidade. E existe o caminho da formação, que é um acelerador, onde a gente te acompanha mais de perto, onde você tem monitorias todos os dias, tem conteúdo de acesso avançado, tem networking com grandes players do mercado, tem agente já pronto. Esses são os dois principais formas de entrada do ecossistema. E Liderri, você é um cara que, além de ter muito conhecimento, você também está sempre atrás de networking, de experiência, indo evento, e muita gente requisita também. Se vocês não sabem, pessoal, o Liderri, além de head de vendas, ele é um mentor da Academia Lendária na parte de vendas e receita. Então você já fez algumas monitorias, lives, mas eu vejo muita gente querendo você para ser um consultor, um mentor, um professor. Você tem algum curso hoje, alguma consultoria aberta no mercado? Hoje, por causa da minha dedicação full time aqui na academia, eu praticamente fechei minha agenda de consultorias, estou dedicando 100%, mas dentro da academia eu dou aulas sensacionais de venda, né? Do primeiro cliente em 7 dias, de como você consegue construir um negócio nichado, porque para vender eu acho sensacional você nichar. Então, se você quer ter aula direto comigo, faça parte do ecossistema da academia que com certeza a gente vai se encontrar. E além da pessoa ela querer fazer parte do ecossistema na academia, para quem quer realmente se tornar um colaborador, um investidor, um intraempreendedor na Academia Lendária na parte de vendas, como funciona isso hoje? Você tem vagas abertas? Eu tô sempre com vaga aberta e uma coisa é certa, eu vou dobrar o time pro próximo semestre. Então, se você quer entrar pro time lendário, pra máquina de vendas lendária, já se prepara, começa a estudar IA, começa a estudar a vida lendária, que no próximo semestre, no próximo semestre, eu vou dobrar o time. E se você é de Florianópolis, ainda fica até mais fácil, eu quero contratar essas pessoas aqui. E o que você busca num profissional para compor o seu time de vendas? Qual que é as duas principais características na soft skill e em hard skill? Cara, é resiliência e fome de aprendizado. Então, é esse cara que sabe tomar não e é o cara que quer estar sempre aprendendo. Vamos botar 3? Então, resiliência, o cara que quer sempre aprender e a fome de crescer, de vender, o hustle, o caçador. Pra mim, isso é fundamental. E tem que ser de Florianópolis, né? Porque a gente tá com uma operação presencial aqui agora. E Liderri, a gente tá aqui no Digital Experience
você está falando com várias pessoas, tanto da parte de vendas, tanto da parte de negócios. Qual que você vê que é o maior gap que essas pessoas ali elas têm em comum e qual ação prática, que seria ali o 80-20, a lei de Pareto, que ela pode fazer e já executar isso? Você acha que é contratar um head de vendas, um gerente comercial? Em vendas, especialmente? Vendas especialmente. Cara, eu acho que cultura. Então, não adianta nada você contratar um gerente de vendas e a cultura da empresa não está estabelecida, se o dono não vive a cultura. Então, tem que ter uma cultura bem definida e o dono, principalmente, tem que viver essa cultura. Porque aí vai ser consequência. Então, o líder que você contratar, ele vai viver essa cultura também, os liderados vão ver essa cultura e tá todo mundo alinhado ao propósito central da empresa, né? Então, eu acho que é definir os valores da empresa, a cultura, definir um BREG, e aí, com certeza, você vai tá mais próximo de ter grandes resultados. Né? Porque, cara, venda é aquilo. Você botou pessoas, você vai atrás, vai ter gente querendo comprar o tempo todo. Só que para manter isso por longo tempo, para ser algo lendário, a cultura vai ser peça fundamental. Então não adianta você crescer, contratar um monte de gente se você não estabeleceu bem os valores e a cultura da sua empresa. Boa. Uma coisa que eu vejo muito, na minha visão, tá? A principal dor que a galera tem em relação a vendas é o vendedor ficar muito pouco tempo na cadeira por conta de não saber remunerar esse colaborador. Qual dica que você dá pra galera? Como que funciona hoje na sua operação a remuneração para um cara que é SDR ou é vendedor? Cara, vendedor não pode ter teto, né? Não pode ter teto. Hoje eu trabalho com o modelo OTE, que é On Target Earning, é um modelo que aprendi no G4, onde é fixo mais variável. E é legal ter um fixo legal. Por quê? Vai ter meses mais desafiantes, talvez o vendedor não bate a meta e ele precisa ter essa segurança. Isso faz manter o colaborador mais tempo. E um variável que ele pode acelerar infinitamente. Então, se o meu vendedor hoje bate 120% da meta, 150% da meta, e tem aceleradores. Então, ele continua buscando até o final, até o último dia. Não pode ter teto, tem que ter um fixo saudável e tem que ter uma variável que ele possa acelerar bastante. E como que funciona? Geralmente, quando a gente fala de OTE, ou é 50-50, 70-30, 60-40, qual que você recomenda pra galera? Cada uma empresa vai definir isso baseado no seu budget. A empresa que é menor, o fixo vai acabar que vai ter que ser menor. Mas quanto mais você cresce, é interessante você ter um modelo onde o fixo também é robusto, né? Então pode ser 30-70, 60-40, 50-50, 70-30. E que dica que você dá para um head de vendas que está criando um time de vendas ali do zero, não tem ninguém, não tem nenhum gerente, não tem nenhum coordenador, mas tem um budget ali para poder criar essa operação comercial? Cara, entenda bem qual é a dor que você resolve, monte um playbook de vendas, monta uma matriz de objeção, conversa com... Não adianta contratar alguém se não conversou com ninguém, então conversa com o mínimo 100 pessoas, entende quais vão ser as objeções, e aí você contata essas pessoas e faz a rampagem dela baseada nesse material que você criou, no playbook de vendas e a matriz de controle de objeção. Como que funciona essa matriz de controle de objeção? Eu já ouvi você falar várias vezes delas, é uma dica que inclusive você dá para várias pessoas do ecossistema. Cara, conversa com várias pessoas, entende quais são as objeções dela na venda. Na venda, quando você for fazer, você já traz na sua estrutura esse contorno previamente. Antes dela pensar em trazer essa objeção, você já contornou no que você está falando. Então, a matriz de contorno de objeção você conversou com várias pessoas e toda vez que surge uma objeção nova, você coloca nessa matriz, nesse documento. E aí você vai mapear todas elas. Então, você vai preparar o material do playbook de vendas baseado nessa matriz de objeções. E o que é um playbook de vendas? O playbook de vendas, cara, vem do futebol americano, né? Que o playbook é as jogadas que os jogadores tinham que fazer, né? A venda tem muito disso ligado ao esporte, né? Então é isso, cara. O playbook é tudo que já deu certo, tudo que deu errado, é um material que você condensou ali, qual que é o script, qual que é a abordagem, a melhor forma de fazer. Já ter desenhado as jogadas. E, Olider, você vê que o setor de vendas hoje ele tem que estar conectado muito com o setor, por exemplo, financeiro, de marketing, de CS. Qual que é o setor principal ali que você, como head de vendas, tem que estar todo dia ali conversando, alinhando expectativas e metas? Marketing completamente, né? Eu tenho que estar passando feedback de como é que está sendo, de como que é o ICP, quem são as pessoas que estão chegando, tá lá cobrando, trocando ideia, diretamente hoje marketing, né? Então eu tento conversar com o marketing absolutamente todo dia. E quais são os maiores problemas hoje que você tem em relação a vendas? Cara, o mercado é muito dinâmico, né? Então, cada dia mais tem novos concorrentes, o custo do lead vai sempre aumentando. Como que a gente consegue ser criativo, montar novas campanhas, deixar o time de vendas sempre alinhado, para transparecer o que o marketing está fazendo para o time de vendas. Na correria a gente acaba deixando de fazer isso. Então, acho que o desafio é estar sempre se atualizando, né? Porque está mudando constantemente o mercado e cada vez mais rápido.
E como que funciona hoje, Líder, o seu processo de vendas, até mesmo o pipeline que você tem no CRM da HubSpot? Você tem pipelines diferentes, etapas diferentes. Muita gente, inclusive, que está vendo aqui, isso era um gap que eu tinha quando eu trabalhava na V4 Company, a maioria das empresas não tinha CRM. Então, como que é para você hoje o seu processo e o CRM de vendas? Cara, CRM é fundamental. Hoje, como eu fiz um processo via, eu tenho o CRM separado, de pré-venda e do de venda. Numa cadência normal, né, a pessoa vai ter uma cadência lá de 3 a 6 dias, por exemplo. Como eu tenho o SDR que pode fazer por mais tempo, a minha cadência vai de 1 a 30 dias. Então, a gente não dá perdido um lead antes de 30 dias. E aí eu tenho um outro pipeline que é o de vendas, onde ele recebe os leads, né? E aí tem ali no pipeline onde eles colocam lá... saiu da reunião, ele tem 6 caminhos. Ele pode vender já, então vai para a etapa de venda realizada. Ele pode dar perdido, porque o lead não tem potencial nenhum. E o que eu mais gosto é dividir a questão do forecast. Então ele pode colocar que o lead tem 30% de probabilidade de comprar, 50% de probabilidade de comprar e 70% de probabilidade de comprar. Porque ele consegue dividir ali onde vai dispensar mais atenção e eu sei qual é a probabilidade daquela receita entrar. Então um lead que assim, o produto faz sentido, mas que ele não tem dinheiro, vai ser mais difícil essa venda entrar esse mês, né? Você não sentiu muita confiança, põe 30%. E eu vou cobrar mais dos de 70%. Cara, eu posso entrar numa negociação, eu posso ligar junto para esse lead, a gente vai dar mais atenção por 70%. Então, o pipeline de vendas, quanto de pré-vendas está lá de 1 a 30 dias, ou numa operação comum de 1 a 6 dias, né, mais conectados, reagendamento, na de vendas, eu tenho essas 3 etapas que são fundamentais, 30%, 50% e 70%. Bacana, muito bom. Eu sempre acompanho muito o G4 Educação, desde 2021, nessa jornada, depois que eu trabalhei na V4 Company. E uma coisa muito interessante do G4 Educação, que eu acompanho diariamente, até no Vale mesmo, eu estava lá acompanhando, é a definição de meta deles. Então, geralmente, cara, todo final de mês os caras batem a meta quase que no último dia. E você participou da operação do G4 Educação. Então, hoje, atualmente, na Academia Lendária, como que é a sua relação com metas? Tanto definição, forecasting, e se não bater, como que funciona? Essa questão, né, da meta ser batida no último dia. Se você bate muito antes da meta, é porque a meta foi mal calculada, né? Então você tem que calcular a sua capacidade de atendimento de leads, né, pela quantidade de SDR, de vendedor que você tem. E baseado no que você consegue investir para captar esses leads e fazer a projeção dela pro mês. Então, pela quantidade de vendedores que eu tenho, quantas reuniões por dia você ainda pode fazer? 8. Qual que é a taxa de conversão deles? 25%. Então, você consegue fazer 8 reuniões com a taxa com a média de 25%, eles vão vender em média ali 2 por dia. Então, 2 por dia. Quantos vendedores você tem? 6. 6 vezes 2, 12 vendas por dia. 12 vendas por dia, vezes 20 dias úteis, então você vai poder fazer 240 vendas. 240 vendas, quantos leads eu preciso? Você tá entendendo a lógica que você tá fazendo? Tá fazendo engenharia reversa. Tem que fazer engenharia reversa para saber, para a capacidade que eu tenho, quantos leads que eu tenho que gerar. Então você vai conseguir dividir isso pelo mês certinho e ter uma meta bem calculada. E se não bateu, tem que fazer o estudo de por que não. Foi porque faltou lead? Foi porque a qualidade do lead estava ruim? Foi porque o time de vendas performou mal? Então, depois do final do mês, a gente faz esse debriefing de entender o que deu certo, o que deu errado, para melhorar no próximo mês. Bacana, bacana. Muito interessante, muito conhecimento e até do iniciante ao avançado, galera. Então espero que vocês, com tudo que isso aqui que o Líder tá falando, vocês estejam anotando aí. E caso vocês tenham perdido alguma coisa, volte e reveja esse podcast, porque tem muita coisa foda aqui que o Líder falou. Líder, até agora avançando pro final, eu sempre faço uma pergunta, né, pra galera que eu entrevisto aqui, porque a galera, eles são muito relacionados com IA. Qual que foi a coisa mais foda que você fez com IA? Ah, cara, hoje eu acho que o nosso agente CDR, ele é, assim, muito fora da curva, é algo sensacional, ele passa as etapas da cadência, ele faz follow-up, hoje ele recupera a venda, ele faz ligação, então, assim, eu acredito que hoje o nosso agente CDR, ele é top 1 do mercado, é o melhor. Então, eu acho que essa é a grande vitória que a nossa área de vendas hoje entrega. E se você pudesse dar um conselho para aparecer num outdoor onde todo mundo do mundo ia ver, qual seria esse conselho? Muito risco e pouco ego. Diminui o ego e aumente o risco. Muito foda, muito foda. Galera, esse foi o nosso bate-papo aqui com o Líder Quintão, head de vendas da Academia Lendária. Então, Líder, como que funciona pra galera achar você, suas redes? Galera, só me seguir lá no Instagram, como meu nome é atípico, né? Só vai ter eu lá, Líder. Eu compartilho bastante conhecimento de vendas, de IA. Você pode se atenar, inclusive, lá quando eu abrir novas vagas. Eu ajudo as pessoas no processo de venda dela de serviços de IA. Então, hoje, pela experiência que a gente consegue fazer performar mais rápido. As pessoas querem construir agências de IA, SaaS, vender serviços de IA. Então, quero poder te ajudar. Não deixe de me seguir, eu te espero lá. Boa. E, galera, se você tiver interesse
já clica no link que vai estar aqui na descrição para você poder falar com um consultor, um especialista da Academia Lendária, para você poder conhecer. Então você vai ser atendido ali pelo nosso agente SDR e você consecutivamente vai marcar um bate-papo ali com um dos vendedores ali do Líder Ri, especialistas. Geralmente a gente traz até conteúdo técnico nessa call. É realmente uma call que, no mínimo, você sai mais rico dela. Então o link vai estar aqui na descrição. Meu nome é Pedro Goioso, esse daqui foi mais um podcast Backstage Lendário e até a próxima. Valeu!